Bom, gente, então estou aqui para falar, né, como que a tecnologia pode trazer uma aprendizagem personalizada, ok? Esse é o tema principal aí da minha palestra. E, como a Sônia falou, eu sou o CEO e fundador e um dos fundadores do Tutor Mundi. A ideia é trazer tecnologias do mundo. Em que a minha palestra é baseada? Tá? De onde que vai vir esse conhecimento? Eu acho justo compartilhar aqui com vocês. O meu conhecimento ele vai vir principalmente da HolonIQ, tá? Eu me baseei bastante nos dados. Para quem não conhece, gente, essa é uma plataforma incrível, incrível mesmo. Eu volta e meia puxo muitos dados de lá. Eles são a maior plataforma inteligente de dados sobre a indústria da educação a nível mundial, tá? Então, se você não segue, honestamente, você está perdendo uma grande chance de aprendizagem, uma grande chance de ver o que está acontecendo no mundo, o que está inovando, quais são as novas tendências, ok? Então, essa aqui é a minha sugestão para vocês. Só para vocês terem uma visão assim, um pouquinho mais exata de como que é o HolonIQ, eu separei aqui, um momentinho. Estou ainda aqui me pegando pelo... Bom, eu tinha separado aqui para mostrar para vocês o próprio site, né, da HolonIQ. Para que vocês vejam assim, quais são os dados que eles trabalham, o que eles geralmente mostram. Tá? É super legal, você clica aqui, por exemplo, se eu quero aprendizagens de idioma, né? Você clica aqui, ele mostra para você todos os aplicativos do mundo que estão se sobressaindo, tá? Só que ele não é só isso, né? Não é só para mostrar aplicativos. Ele também trabalha aqui as tendências. Então, por exemplo, foi feita uma grande pesquisa para mostrar quais são as tendências, o que vai ser de educação até o ano de 2030, por exemplo, tá? E aí você vê ali, ó, que eles estimam que a grande parte da educação ela vai acabar migrando, né? Ou vai ser um mercado de 10 trilhões de dólares aí, tá? Mas aqui tem todos os gráficos, ó. Eles dizem que pode ser que as grandes empresas acabem assumindo a educação, que pode ser a educação as usual, como a gente já está acostumado, ou pode ser uma revolução de robôs, a gente vai acabar interagindo sempre com robôs, com sistemas, e os professores serão só mentores. Enfim, se vocês não seguem o HolonIQ, eu não tenho ligação nenhuma com eles, tá? Eu só acredito que é o hub, assim, para você saber o que está acontecendo no mundo de educação. Então, a minha pesquisa que eu estou fazendo aqui para vocês hoje, ela é fortemente baseada nos dados da HolonIQ, tá? Em segundo lugar, gente, eu trouxe aqui, logicamente esse aqui é conhecido de todos vocês, alguns conhecimentos do professor Ken Robinson, tá? Acredito que todos vocês o conhecem muito bem. Infelizmente, aí ele nos deixou no mês passado, né? O que é uma grande pena. A gente perdeu aí um grande filósofo da área de educação, tá? E ele tem uma história de vida muito interessante, tá? O pai dele sofreu um acidente quando era tetraplégico, o que já fez ele pensar muito, né, sobre o objetivo da vida, por que estamos aqui, o que acontece com tudo isso, né? E ele teve contato ele sofreu poliomielite, foi contagiado aos 4 anos de idade. Por causa dos danos que ele sofreu fisicamente, ele foi colocado numa escola especial. E ele rodou por várias escolas especiais ao longo da infância e da adolescência dele. E hoje, bom, hoje não mais porque ele nos deixou aqui, faleceu há menos de um mês atrás. Mas até então, ele já tinha, se eu não me engano, mais de 10 doutorados. Não que ele tenha feito, mas sabe aqueles doutorados que são reconhecidos pelas universidades, devido a tudo que aquela pessoa produziu no mundo, uma universidade vai lá e dá o título de doutor para ele. Ele já tinha mais uns 10, mais ou menos, tá? Ele ainda brinca, ele fala, isso teria sido super útil quando eu estava nos meus 20 e poucos anos, ralando ali, trabalhando pra caramba e precisava desses títulos, né? Mas é bom que a gente vive um pouco mais de tempo para ter a oportunidade de receber esses prêmios.
Então, ele é uma pessoa que me inspira muito, é um autor best-seller aí, do New York Times, tá bom? Ele já liderou projetos nacionais, internacionais, e na área de educação, e o ponto principal dele, quem conhece, é a criatividade, tá? Ele tem o TED Talk mais assistido do mundo. Mais de 60 milhões de views é o TED Talk dele, onde ele explica e fala, ele levanta o questionamento se as escolas estão matando a criatividade. Gente, isso é uma afirmação extremamente, um questionamento extremamente pesado, né? Olha, as escolas, que é o lugar para a gente fazer a criatividade florescer, está matando. Tá? Então, ele fica bem famoso naquela apresentação que ele faz. E sugiro para vocês também, entrem aí, digitem lá, escolas matando a criatividade, qualquer coisa desse tipo, vocês vão poder ver isso, ok? Outra pessoa que eu me inspiro bastante também, que eu me inspirei bastante para essa apresentação, foi o professor Edward Roy Davis. Gente, aqui tem uma história super interessante que eu vou comentar aqui com vocês agora. Tá? Ele é da Universidade de Londres, tá? Essa universidade aqui. Royal Holloway, alguns filhos da realeza estudam nessa universidade. E foi bem curioso, porque no meu estudo de educação personalizada e ensino híbrido, que tem sido a minha área de atenção agora, eu comecei a me questionar onde que tudo isso começou, né? Onde que essa história de educação personalizada começa? E achei um artigo, o primeiro artigo que eu achei falando do assunto, na Universidade de Londres, onde eles falam, onde ele estava estudando sobre como ensinar engenharia melhor para os filhos. Tá? Para os filhos não, perdão, para os seus alunos. Como ensinar engenharia, como ensinar a parte técnica, como ensinar física. E ele descobriu que um método híbrido entre o professor ensinar e o aluno estudar sozinho, do zero, alguns assuntos, era o melhor método. A parte interessante aqui é que ele fala que ele reconhece que isso não é um método eficiente, eficiente em termos de custo, que vai custar caro, mas ele pelo menos prova ali que, olha, é o melhor método. Como a gente vai fazer, né? Aí é uma outra questão. Quanto dinheiro a gente vai gastar nisso é outra questão. Agora, o ponto interessante aqui também é o seguinte, é a primeira vez que alguém fala educação híbrida, tá? E a gente hoje percebe que a gente consegue fazer isso justamente porque temos a internet à disposição. Mas é bom a gente entender que educação personalizada existe há muitos anos, tá? E eu já vou falar sobre isso. Mas, então, para confirmar isso, gente, eu entrei em contato com o professor Davis, tá? E fiquei super feliz quando ele me respondeu. Ele é uma pessoa extremamente solícita e está vivo, né? O artigo foi publicado em 1978 e ele está vivo ainda, trabalhando na mesma universidade. Falei para ele, olha, de acordo com minhas pesquisas, você foi a primeira pessoa que usou o termo educação híbrida. No sentido de que híbrido seria professor e ele sozinho, o aluno sozinho começando do zero. Tá? E hoje isso começa a ser referenciado entre outras pessoas e tal, até que as pessoas veem que, olha, o aluno sozinho, na verdade, pode ser online. E aí meio que se mescla, assim, sabe? O ensino híbrido agora ele não é só a pessoa sozinha, ele é online. E agora a gente misturou o híbrido sendo offline e online. Mas eu gostaria de dizer aqui que na raiz o híbrido era professor e aluno começando a estudar um assunto sozinho. Tá? Então, esse aqui é o conceito, esse aqui é digamos, o conceito de ensino híbrido e ambiente personalizado na sua raiz. E, como eu falei, né, o ensino híbrido, ele permite o ensino personalizado para as massas. O ensino personalizado não é algo novo, tá? Alexandre o Grande tinha como professor o Aristóteles, numa educação totalmente personalizada para ele. Aristóteles teve Sócrates, numa educação totalmente personalizada para ele, e a gente está falando de algo que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, tá bom? Entre 2 e 3.000 anos atrás. Agora, para fazer para todos, aí a gente precisa usar a tecnologia, precisa usar esses recursos que estão conosco. E é bom a gente entender aqui, só para colocar todo mundo no mesmo parâmetro, eu sei que todo mundo aqui é da área de educação, mas tem uma visualização que eu criei, bem fácil, para você nunca mais esquecer qual é a diferença entre individualizado, diferenciado e personalizado, tá bom? Então, assim, o individualizado, pensa que é um bebê, uma criancinha.
O diferenciado é um adolescente e o personalizado é um adulto. Quando você tem um bebê, uma criança, você tem que fazer uma coisa só com ele, né? Tem que ensinar no ritmo dele. Então é tudo sobre o ritmo e é tudo só para ele. Toda a tua atenção tá para aquela pessoa e aí a velocidade, o ritmo vai ser determinado de acordo com aquela pessoa, tá? Aí agora esse indivíduo cresceu. Quando a gente vira adolescente, o que a gente quer? A gente quer ser diferente, a gente quer se diferenciar, não é? Bota um piercing, pinta o cabelo, faz uma mecha. A gente quer ser reconhecido como uma pessoa diferente. Tá? Então, esse é o método, é a parte diferenciada. E o que o diferente quer? Ele fala assim, ó, não, eu não quero estudar por vídeo, eu quero estudar por chat. Não, eu não quero estudar por chat, eu quero estudar por experiência. Ele define o método, ele começa a bater, ele começa a brigar para ter o método que ele gosta. Tá? E por último, quando você vira adulto, você chega na universidade e fala assim, ó, quer saber? Chega de matemática, eu não gosto, eu vou estudar só português, eu vou estudar só redação, eu vou estudar só sobre história, ou o contrário, quer saber, nunca gostei de história, nunca gostei de geografia, finalmente eu estou aqui com a minha matemática e minha física. Aí você bate o pé, você quer uma coisa personalizada, você escolhe o ritmo, você escolhe o método e você escolhe o assunto, tá bom? Então, o individualizado é sobre ritmo, o diferenciado sobre método, personalizado sobre o assunto. A apresentação aqui hoje é justamente para a gente saber quais são as ferramentas aí a nível mundial que estão fornecendo uma educação personalizada. O que eu proponho aqui, gente, é uma viagem pelo mundo bem rápida, tá? Bem rapidinha mesmo, óbvio que eu não tenho a pretensão aqui de a gente visitar o mundo nessa próxima meia hora, tá? Mas saber quais são os aplicativos, assim, que estão, né, pelo menos no meu ponto de vista, chamando a atenção, ok? E o motivo dessa ideia que eu proponho aqui é bem simples. Vou fazer uma comparação aqui entre Atenas e Esparta. Professores de história, por favor, me perdoem. Como a Sônia me apresentou, eu sou engenheiro por formação e eu fui professor de matemática por 9 anos. Tá? Então é óbvio que eu vou cometer erros aqui, mas eu gosto de me aventurar na história de vez em quando. Atenas, nós sabemos que era uma região pouco fértil, rodeada por montanhas. Então a população começa a crescer, aquela civilização precisa mover-se, precisa sair, atravessar as montanhas para buscar terra fértil, buscar outras ferramentas, buscar coisas para sua subsistência. Esparta está em uma ilha, estão fechados, eles têm toda a cultura deles, eles têm terra fértil, eles estão bem onde eles estão, ok? O que acontece? Você está num ambiente fechado, a mitologia grega reina ali. Né? Os gregos têm a mitologia como parte da história deles, eles se orgulham de contar as histórias dos deuses, de quais deuses eles são descendentes. A educação na época é estudar Homero, tá? Ilíada e Odisseia é o livro que todo mundo tem que estudar, e todo mundo segue aquela linha de pensamento. Quando os atenienses começam a viajar e começam a encontrar outras pessoas, eles começam a ver que, olha, tem pessoas aqui que estão vivendo numa boa e que não pensam nada do que a gente pensa. Tá meio estranha essa história, né? Não é bem assim. Eu acho que a primavera não é porque a deusa da natureza ficou feliz por receber a filha dela, né? Então, a mitologia era usada para explicar vários fenômenos naturais, várias consequências da vida que acontecem, por exemplo, variações culturais, inimigos ou amigos tradicionais entre povos, tudo era mitologia grega. Né? Então, quando Atenas tem esse choque cultural, começa a acontecer esse questionamento, esse vislumbre do que eles estavam vivendo, essas escamas dos olhos caindo. Tá? E aí começa-se aí um processo, né, de riqueza cultural imensa. Lá nascem os maiores filósofos que o mundo já tinha produzido, os maiores matemáticos, os maiores artistas, todos, tá? Logicamente que eu estou falando desde a época aqui da primeira viagem através das montanhas, até Sócrates escreveu o livro dele de Platão, onde ele faz a sua crítica à mitologia grega veementemente. Nós estamos falando aqui de uns 300 anos, mas a origem é essa. Então, a analogia aqui é essa, tá, gente? É a gente fazer uma viagenzinha pelo mundo, uma rápida viagenzinha pelo mundo, e ali a gente percebe, a minha esperança é que com isso a gente questione alguns dos nossos conceitos, visualize algumas coisas que a gente não estava enxergando antes e consiga tentar descobrir quais são as coisas que a gente consegue aplicar nas nossas instituições de ensino e para os nossos alunos, tá? E escolhi aqui, para começar, a África. Nossa, Rafael, começamos na África. Por que começamos na África? Porque tudo começa na África, né? Os nossos pais, nossos super antecedentes,
estavam lá na África. O primeiro Homo habilis, até onde se tem registrado, é a Lucy, um esqueleto de 3,5 milhões de anos, tá? E ali na Etiópia e toda essa região aqui nessa parte, inclusive o país da Tanzânia, tem vários ossadas ali de Homo habilis, Homo erectus, enfim, né? Aí a gente segue aqui e depois eles exploram a Europa, invadem a Ásia. Quando a maré baixa lá em cima, eles entram finalmente na América do Norte e terminam na América do Sul. E é essa jornada que a gente vai fazer, mais ou menos, tá? Então, gente, para começar aqui a parte da África, eu gostaria de compartilhar uma experiência muito interessante que eu tive quando eu estava num evento da Startup Grind, que acontece todo ano em Silicon Valley. Eles reúnem os maiores empreendedores inovadores de todo o mundo e colocam lá colocam no teatro da Fox, né? E lá chamaram um empreendedor africano. E ele falou, gente, eu vou apresentar para vocês o que é a África, tá? E é muito interessante, porque assim, ele começa falando que a África não é um país, tá? E eu gostaria de perguntar para vocês, gente, eu sei que é uma brincadeira, e uma brincadeira boba, assim, mas quantos países você acha que a África tem? Responde aqui no chat para mim, só para eu saber. Se você acha que tem 12, digita 1. Se você acha que tem 37, digita 2. Se você acha que tem 54, digita 3. Gente, estamos entre professores, tá? O que vocês acham? Se tem 12 países, manda 1 aqui no nosso chat, tá? Se tem 37, você manda o número 2, tá? E se tem 54, você manda o número 3. Vamos ver o que o pessoal diz aí, tá? Ó, bom, eu fico muito feliz que a maioria está dizendo 3, é isso aí mesmo, nós temos 54 países. Gente, 54 países, tá? É muita coisa. Não dá para a gente chegar e falar assim, olha, a África é assim, a África tem tal coisa, os africanos são assim, não dá, são 54 países, tá? Outra coisa que ele fala, tem muita comida na África, porque os africanos passam fome. Uma coisa muito interessante que ele falou assim, ó, quando o filho dele está com fome, quer dizer, quando o filho dele não quer comer, ele diz, filho, por favor, come, porque lá na América, entendeu? Porque lá tem muita comida, a gente tem que parar. Ele pediu para a gente parar com essa imagem de que o pessoal lá está passando fome. E outra, ninguém está morando num deserto lá. Tem construções enormes. Eles são donos aqui, ó. Eles, de novo, eu generalizando a África toda, né? África do Sul, Cape Town. Aqui nós estamos falando de um dos 10 estádios mais caros do mundo. Uma das coisas que eu mais gosto da África, agora falando como um continente, gente, tem mais variabilidade na África do que no mundo inteiro. Assim, ó, o continente africano é o continente com maior variabilidade genética entre todos no mundo. Aqui você tem a lista das pessoas mais influentes da África, dos jovens mais influentes da África do ano de 2018. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Tá vendo essa menina aqui no meio aqui, ó? Loira de olho azul, gente. Olha essa pessoa aqui no cantinho. Chinesa, asiática, né? Traços asiáticos. Aqui você tem um negro com um asiático. Olha essa outra pessoa aqui. Enfim, tem todos os níveis, inclusive de coloração do marrom, que eles dizem, né? Tem um marrom azulado, depois um marrom sem o azul, depois ele vai ficando bege. Eles não dizem que tem um negro lá, eles têm outros nomes, tá? Então, isso é para a gente saber que estou trazendo esses questionamentos para a gente olhar, né, tentar olhar para todo mundo e falar assim, nossa, realmente, eu não estava sabendo disso. E sim, na África está tendo inovação, para nossa sorte. Ontem saiu a lista das 50 empresas mais inovadoras do continente africano. Tá? Justamente ontem, e fiquei super feliz aqui, e logicamente vou mostrar para vocês o que sobressaiu para mim em termos de educação personalizada na África. E assim, à medida que eu vou mostrando os produtos, gente, vocês podem ir anotando ideias. Por quê? Porque algumas coisas que eu vou mostrar aqui, você não precisa de um sistema para fazer, você pode fazer na prática, você pode fazer com uma câmera, por exemplo, na sua escola. Outras, talvez você já tenha um sistema e o simples fato de você conhecer, você pode pedir para aquela empresa fazer e eles vão ter mais condições e talvez consigam fazer mesmo, tá? É bem possível que eles consigam. Então, vamos lá. O primeiro produto que
da África que me chamou a atenção foi a YouLesson. Eu vou colocar o videozinho aqui. Vou botar num volume bem baixinho. Olha só, gente, vejam a qualidade do vídeo, tá? Esse aqui é um vídeo 100% produzido na África, tá? O sotaque dele é um sotaque britânico, local, mas vocês verem que ele ensina de uma Tá maneira sem bem som, tá, pausada. Rafael? O vídeo está sem som. Eu botei bem baixinho. Se eu botar aqui bem Alto. alto, vocês escutam? Não, tá sem Mesmo som. assim não escutam? Ah, Não. tá. Oi, Rafael, é a Thalita aqui novamente. Para que o Tudo som bom, saia Thalita? para os participantes, na hora do Uhum. compartilhamento você tem que habilitar essa opção do compartilhamento da Tá, tela. Então você teria que tirar o tá. compartilhamento e colocar novamente, tá? Ah, tá. Mas tudo bem. Na verdade, eu só comentei sobre o sotaque dele aqui. Obrigado pela informação. Eu gostaria mesmo de mostrar atenção ali na parte gráfica. Vejam como a parte gráfica está realmente muito, né, muito bem trabalhada, muito boa, tá? E a coisa que mais me chamou a atenção no produto deles, gente, eles fazem toda a animação por trás, tá? Dão a aula com o professor ao vivo. Lógico que isso aqui é uma aula gravada, mas eles também têm essa funcionalidade da aula ao vivo ali. E durante a aula ao vivo, os alunos podem fazer perguntas e são esclarecidas na hora. Ah, Rafael, a gente também tem isso aqui na plataforma e tal. Não, tem um diferencial aqui bem interessante. Os alunos estão mandando as perguntas e estão sendo atendidos na hora. E enquanto isso, o professor continua lá. Entende? Então, enquanto o professor dá a aula com toda uma animação por trás, eles têm uma equipe de uns 50 professores ali, só esclarecendo as dúvidas. Então, o professor não precisa parar a aula dele para esclarecer as dúvidas dos alunos. Gente, veja que isso aqui é uma coisa que você consegue implementar na sua escola hoje. Tá? A maioria de vocês, tanto escolas como universidades, estão dando aula através do Google Meet, através do Zoom. Entendeu? E vocês podem falar, pessoal, a aula vai rolar aqui, qualquer dúvida, entrem no chat e mandem ali que a dúvida vai ser esclarecida na mesma hora. E coloquem ali 2, 3 professores, um professor extra, um monitor, 2 monitores extras, para ficarem esclarecendo a dúvida na mesma hora, entende? Assim você torna a aula muito mais eficiente, personalizada, tá? E não interrompe a aula de todo mundo para esclarecer a dúvida de um aluno. Resultado, o aluno se sente muito mais livre de fazer as perguntas, porque ele não vai constranger todo mundo, tá? Então essa aqui é a primeira, chamada YouLesson. Muito boa que eu achei, tá? Ah, gente, uma coisa super interessante aqui da YouLesson, tá? Quando você compra a YouLesson lá na África, você ganha no pacote um plano de dados. Então, assim, tem outros desafios que eles têm que trabalhar, né? Não basta vender as aulas ali para os alunos, ele também tem que dar estrutura. Tá? Então, vende um plano de dados junto para a pessoa ter acesso a isso. Vamos lá. O próximo, gente, Simbibot. Gostei desse daqui pelo seguinte, o aluno, muitas vezes, ele está lá, sei lá, está lá no ônibus, está lá em algum lugar, e ele pensa assim, ai, puxa vida, eu tinha que estudar aquela matéria, né, porque vai ter uma prova, eu não lembro exatamente aquela matéria. O que ele faz? Ele abre esse Simbibot, que é um bot automático, onde ele simplesmente digita ali o que ele quer estudar, e o bot pergunta para ele. Vou apertar play aqui para vocês verem também, é bem pequenininho, só mostra ali a simulação, mas assim, o que está acontecendo? O aluno fala, eu preciso da matemática, e aí o Simbibot identifica e pergunta, o que você quer? Você quer assistir um videozinho? Você quer fazer umas questões? Você quer fazer um simuladinho aqui rápido? Ah, quer fazer um simulado de quantas questões? Quantas questões você tem tempo? Ah, olha, eu estou aqui no ônibus, vai dar uns 10, 20 minutos, tenho 20 minutos, tenho 10 minutos, entendeu? E aí o Simbibot identifica lá no arquivo dele, em tudo que ele estava usando, quais que são qual que é exatamente o ponto que ele havia terminado e mostra ele para ele. No caso aqui do vídeo, a menina falou que tinha tempo para fazer uma prova, um simulado e escolheu 20 questões. Então, assim, esse aqui é uma coisa que você não consegue fazer sozinho, tá? Mas, se você já usa uma plataforma na sua escola que tenha questões e que tenha vídeos, fazer isso não fica muito difícil, porque você pega, o sisteminha simplesmente vai pegar de onde o aluno parou, tá? Então, aqui fica a dica, eu que trabalhei com programação também, trabalhei como engenheiro de computação durante um tempo, isso é fácil fazer, se você já tem essas outras partes, tá? Gente,
O próximo sisteminha aqui que eu achei que valia a pena recomendar em educação personalizada é o Ubongo. Isso daqui está incrível. E isso aqui é uma das coisas que dá para você fazer sozinho. Tá? O que eles fazem? Eles colocam animações, desenhos. Então tem um desenho lá de, sei lá, 3 minutos que explica como fazer uma soma de frações. Tá? Só que esse desenho, eles têm desenhos pré-gravados e tal, com a voz dos personagens ali, mas eles também têm desenhos que o aluno é que tem que gravar. Então, o primeiro papel do aluno, eu vou adiantar o vídeo aqui entre 2.50, porque é esse ponto que eu quero mostrar do vídeo, tá? Então, assim, ele pega o vídeo o aluno pega o vídeo e ele grava as falas dos personagens e depois ele se assiste. Então, o que acontece? Ele aprende como se expressar, como apresentar, ele aprende como a dicção, ele aprende o vocabulário e ele também está aprendendo a matéria, porque ele está lendo ali como que se calcula as frações, entende? E depois ele tem que se escutar no desenho que ele fez e aí ele vê isso. Você pode fazer isso, você pode pegar um desenho que esteja disponível na internet e mudar as falas totalmente, sabe? Para aquele personagem fazer o seu aluno gravar aquilo. Dá para fazer isso, tá? Então aqui, ó, mostrando aqui, eles têm alguns desafios, gente, lá na África. Só 3% da população dos alunos tem acesso a computador e 19% tem acesso à internet através do mobile, tá? Que você vê que já é um pouquinho mais difícil. E o mobile deles, gente, é aquele Ericsson ainda que tinha aquela lanterninha, lembram? Então, como que eles ensinam depois? Eles pegam esses vídeos, os vídeos gravados, né, mostram na televisão, então tem um canal de rede aberta lá, e quando o aluno está assistindo, ele manda uma mensagenzinha de texto para um número, e aí ele começa a receber interações daquele vídeo. Então, se o vídeo está pedindo para calcular, fazer uma continha ali, o vídeo vai mandar uma mensagenzinha, vai mandar uma mensagenzinha de texto para o celular para que tenha aquela interação e o aluno consiga responder. Muito, muito interessante, tá? Essa parte, logicamente, precisa de tecnologia, você não consegue fazer, mas a primeira parte que eu falei, de pegar desenhos e mostrar para os seus alunos, fazer um script diferenciado, ensinando história, por exemplo, onde as pessoas têm que narrar, os alunos têm que narrar e entrar ali, dá para fazer. E outra coisa que interessantíssima que eles fazem também, para ficar de olho, eu não sei se isso aqui vai chegar no Brasil ou se alguém está fazendo isso, mas, gente, essa ideia que eu achei incrível. Estão vendo aqui no meu vídeo, nessa ponta aqui, eu congelei a imagem, tem um personagemzinho mostrando uma história, assim, né? Mostrando um celular. Isso daí é o feedback que um personagem seu preferido dá para você. Para colocar isso em termos práticos, imagine que você gostava muito do Pica-Pau ou do Tom e Jerry, tá? Você está vendo um desenho do Tom e Jerry explicando como se calcula frações e tal, e você errou a questão. Você vê o Tom e Jerry ali, o Tom ou o Jerry, sei lá, mexendo a boca e falando: ah, oi Luana, na verdade você errou por causa disso, disso. Imagina você aprendendo com o Tom, entendeu? E você adora aquele desenho. Então, fica um ensino personalizado com o personagem que você escolheu. Isso é incrível, as crianças adoram, tem um engajamento altíssimo, muito, muito. Foi muito criativa essa ideia deles, tá? Enquanto eu estou apresentando aqui, gente, me perguntaram o seguinte: Rafael, qual tendência do ensino personalizado você acha que será mais presente em um cenário pós-pandemia? Gente, essa aqui é uma pergunta bem complexa, tá? Olha, eu teria que pensar um pouco, mas uma coisa eu consigo dizer, assim, pós-pandemia eu vejo sim uma diminuição na carga horária presencial, tá? Eu não acredito que ela vai ser que simplesmente todo mundo vai voltar ao que era antes e ter toda aquela carga horária. Parte agora o aluno vai fazer online. Aqui a gente está falando de ensino híbrido, tá? Mas em termos de tendência de ensino personalizado, aqui é que vai ficar o desafio. Eu diria, tá, que as tendências de tutoria, aulas particulares, tá,
E no ensino médio, de você poder seguir os caminhos, essas vão ser as que terão mais força. O ensino médio agora, com essa nova proposta de deixar que você escolha algumas áreas extras, por exemplo, eu quero ir para a área da saúde, eu quero ir para a área automobilística, aquilo ali vai pegar uma certa força. Eu diria que é isso, tá? Porque mesmo as plataformas que você vê hoje, Danilo, as plataformas, por exemplo, que trazem vídeos para a gente, elas não deixam você fazer um ensino puramente personalizado, onde você escolhe o que você é forte, o que você não é forte, você toca dali, tá? Mas elas estão caminhando para isso. Tem outra pergunta aqui da Camila Rodrigues, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Danilo, mas é uma pergunta bem difícil, tá? Bem difícil. Eu não me arriscaria tanto a dizer exatamente qual será a tendência. Camila pergunta assim, de todas as plataformas que você está apresentando, qual é a melhor? Se você fosse escolher uma, qual recomendaria? Olha, Camila, eu realmente não tenho uma melhor, tá? Eu digo isso com pura genuinidade, genuinidade mesmo. Por que eu não acredito que exista uma melhor? Sabe aquela história assim, que às vezes as pessoas falam, qual é a melhor universidade do mundo? Aí todo mundo fala Harvard. Eu não acredito nisso, sabe? Ela é a melhor para quê? Sabe? Ela é a melhor talvez para general management, para, né, administração geral. Ela é muito forte nisso. Tá? Agora, quando você pegar o mercado de finanças, Wharton, ela é muito mais forte. Quando você pegar líderes internacionais, você vai ver que INSEAD, a universidade, é muito mais forte. Quando você pegar engenheiros, você vai ver que o MIT, a Carnegie Mellon, Stanford, são muito fortes. Aqui no cenário brasileiro, engenheiros aeronáuticos, todo mundo vai para o ITA, né? Engenheiros mecânicos, elétricos, o pessoal sabe que é IME, é USP, é o FMG, é UFSC, Federal de Santa Catarina, é a UFSCar de São Carlos. Então, eu diria o seguinte, que ao invés de você pensar assim, qual é a melhor plataforma, você desse uma olhada no seu mercado ao redor e tentasse definir onde que eu consigo me diferenciar, entende? Se você escolhe um nicho que você consegue se diferenciar ali na sua cidade, honestamente, você ganha, não importa se você está escolhendo a engenharia ou a parte da administração generalizada ou a parte de medicina ou a parte... O problema que eu vejo que acontece é quando todo mundo quer brigar pela medicina, sabe? Falando aqui em exemplos de cursos pré-vestibulares, eu até agora nunca vi um curso dizendo assim, ó, vem aqui porque a gente vai te colocar na engenharia. É sempre, curso de medicina, curso de medicina, curso de medicina. E sim, o curso de medicina ele tem uma altíssima demanda. Mas se você está na tua cidade, você olha ao redor e você vê que está todo mundo brigando por aquilo, para que você vai pegar um sistema que, de novo, está todo mundo tentando implementar? Entende? E, logicamente, que um pouco dessa decisão, ela vai... perdão. Ela vai também de acordo com as suas aptidões, né? Porque ali é onde você vai conseguir inovar também, tá? Bom, gente, vamos para a próxima? Que bom, já estou tendo aqui comentários do pessoal dizendo que já conseguiu visualizar alguns desses produtos integrando com o deles ou eles fazendo algo. Gente, excelente, tá? Bom, então, aqui, trabalhando aqui, vendo esse cantinho aqui, como eu falei, né? A gente começou lá na África, agora vamos para a Europa. Nossa, Rafael, você vai apresentar uns 10 de cada? Não, gente, não tem tempo para isso, tá? É bem rápido. Na Europa, por exemplo, eu peguei só um. Tá? Gente, esse Sana Labs é assim. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque esse vídeo aqui, os caras é um vídeo mais longo, mais complexo. Mas para dizer para vocês o que vocês fazem, tá? Presta bem atenção, porque não vai ter vídeo, tá? O Sana Labs, ele é ótimo. Eu amei essa plataforma. Amei mesmo. Por quê? Se você é uma universidade ou um curso que você gosta de produzir o seu próprio material até hoje, cara, essa plataforma, desculpa, cara, é porque eu estou muito natural aqui, mas essa plataforma é perfeita para você, tá? Porque ali você coloca todos os seus vídeos, você coloca os seus simulados, as questões, as experiências, tudo o que faz parte do seu conteúdo você coloca ali. Primeiro passo. O segundo passo, ele vai te perguntando o que depende do quê. Vou dar um exemplo. A gente aprendeu aqui sobre potências, ok? Potências. Antes de potência eu tenho que aprender multiplicação. Tá, então ó, esse assunto aqui depende da multiplicação. Bom, mas a potência depois eu posso aprender logaritmo. Ok, então antes de aprender logaritmo eu tenho que aprender potência, eu tenho que aprender multiplicação. Tá? Então você faz todas essas ligações. E logicamente que vai criar uma árvore do conhecimento ali. Uma vez que você tem essa árvore do conhecimento, o sistema faz a educação personalizada sozinho.
Nossa, como assim? Você vai falar para os seus alunos que eles têm que fazer aquele curso, tá? Só que agora eles vão assistir ali o primeiro vídeo e o sistema vai ver. Assistiram rápido? Assistiram devagar? Já caíram no próximo? Já fizeram os exercícios? Qual o próximo vídeo que o sistema pode mostrar para eles? Qual a próxima questão? Ele vai mudando. Você diz como as questões são, se elas são difíceis, fáceis, e ele vê se o teu aluno é muito bom, dedicado, ele já vai colocando um exercício difícil atrás do outro. Tá entendendo? E se ele vir que o seu aluno é fraco, ele vai voltar no teu banco de dados, vai pegar todas as questões fáceis e primeiro vai começar a botar aquelas ali. Então, gente, é incrível, porque você pega o seu conteúdo, o seu material, coloca tudo lá e o ensino personalizado ele faz tudo sozinho. Aqui nós temos exemplos já de escolas de enfermagem fazendo isso, universidades nos Estados Unidos fazendo isso. Sana Labs, fica aí a dica para vocês, um produto da Escandinávia, gente. Olha aqui aonde a gente foi parar, tá? Vamos lá. Próximo, Ásia, né? Então, os nossos ancestrais saíram da África, foram para a Europa e agora chegaram na Ásia. Gente, eu também peguei só um aqui da Ásia, tá? Eu estou apaixonado pela plataforma Zuoyebang, que tem 120 milhões de usuários. Tudo bem que há um apoio do governo lá, é uma empresa que sai da Baidu, que é do governo, e eles fazem isso por uma série de motivos, tá? Mas, deem uma olhada aqui, no videozinho. Deixa eu perguntar para o pessoal técnico aqui, quando eu boto o videozinho aqui, vocês conseguem ver, né? O vídeo. Não, eu sei que o áudio não está Conseguimos ver, aparecendo. mas sem áudio. Uhum. Isso. E aproveitando, Rafael, você tem mais 5 minutinhos, tá bom? Perfeito, sem problema nenhum. Okay. Então, gente, também não é importante o áudio aqui porque ela está falando em chinês, tá? Mas olha só que interessante aqui, pessoal. O aplicativo, ainda não temos assim no Brasil, tá? Mas você pega o aplicativo, tira uma foto da questão, tá? E através de inteligência artificial ele tenta resolver sozinho aquilo. É impressionante. E se você não entende, aí sim ele te coloca em contato com o tutor. Tá vendo ali, ó? É bem interessante. E isso aqui traz um questionamento pra gente, né? Nossa, mas isso aí é colar, isso aí é trapacear. Olha, isso aqui fica como questionamento para vocês. O Ken Robinson fala disso, que as crianças estão sendo educadas para saber que só tem uma resposta certa. E essa resposta está atrás do livro, e não pode olhar, e não pode conversar com ninguém, e não pode copiar. Enquanto isso, no mundo lá fora, a gente está o tempo todo tentando copiar o concorrente, a gente está o tempo todo conversando com todo mundo para poder se inovar. Tá? Então fica o questionamento aqui, já que lá tem funcionado muito bem esse aplicativo. Pessoal, então, chegamos na América do Norte. Tá? Na América do Norte, nós temos uma plataforma aqui muito interessante, tá? Que é o Degreed. Gente, o Degreed ele é meio stalker, tá? Ele é meio 1984, assim. Por quê? Mas ele é super incrível também. É educação personalizada na veia, educação personalizada em todas as áreas de conhecimento, tá? O que ele faz? Ele instala um plugin no seu web browser. Isso aqui é mais para empresas, tá, pessoal? E universidades. Ele instala um plugin no seu web browser e tudo que você lê, tudo que você assiste, ele sabe, ele conhece e ele marca. Então, a empresa que está por trás, ela consegue ver que, por exemplo, o João só está assistindo vídeos de marketing. Então, se ela quer contratar o próximo especialista de marketing, quem que tem mais conhecimento nisso? Tá? E a pessoa também consegue fazer esses caminhos. Ela consegue dizer, eu quero virar um gerente de projeto. E agora o sistema começa a sugerir ferramentas de conhecimento, conteúdos de gerenciamento de projetos de todas as universidades, de todos os cursos do mundo, assim. É muito incrível mesmo, tá? Uma ferramenta super interessante é o Excel. Essa aqui vai desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio e pré-vestibular, tá? Só que isso aqui é brasileiro agora que eles estão traduzindo para o português. Mas, gente, eu adoro essa plataforma. Eu tenho 3 filhos, um de 8, uma de 9, um de 11. Todos os 3 usam esse. E assim, o meu filho de 11, que está no 6º ano, por exemplo, ele tem matérias aqui que ele faz desde o ensino, desde o 3º ano, olha só, a escola está empurrando ele, a escola está passando ele está na 6ª série, teoricamente. Mas na prática, o sistema mostra que ele está fazendo algumas matérias da 3ª série, e olha que interessante, algumas matérias da 8ª, do 8º ano. Então, naquelas áreas que ele vê que você é bom, que o aluno é bom,
ele vai mandando ver, ele vai botando questões mais difíceis, questões mais avançadas e o aluno vai avançando. Nas áreas que ele vê que o aluno está atrasado, ele vai colocando questões mais atrasadas. Tem alguns sistemas que estão começando a fazer isso no Brasil. Geek, Estudos e Estuda.com. Eles ainda não estão nesse nível de aperfeiçoamento, mas vão chegar lá, tá bom? E por fim, pessoal, chegamos aí na América Latina, tá? Gostaria de fazer um questionamento. E se cada aluno tivesse o seu professor, tá? Buscando aqui de novo do nosso pensador, gostaria de contar duas historinhas. Uma da minha filha, eu estava viajando com a minha família toda e eu estava cantando, como a gente sempre faz no carro, né? E a minha esposa falou, nossa, você tem uma voz linda, óbvio. E o meu filho falou, olha mamãe, eu acho que você está precisando de um dentista de ouvido, tá? Essa é uma das histórias da família, tá? Uma outra história. Agora uma história que o Robinson conta, de uma escola. Tinha uma menina desenhando a pintura de Deus. A professora chegou e falou, o que você está desenhando? Eu estou desenhando Deus. Ah, mas ninguém sabe como é que Deus é. A menina respondeu, já já vão saber. Tá bom? Então, qual é o ponto dessas histórias, gente? Né? Tem um ponto comum aqui nessas histórias. As crianças não têm medo de estarem erradas, tá? E isso estimula a criatividade. Ele não está argumentando aqui que ser errado, estar errado é a mesma coisa que estar criativo. Mas o ponto aqui é que a menina não tinha medo de dizer, olha, daqui a pouco eles vão saber. E o meu filho não teve medo de fazer uma associação. Ah, o médico que analisa a boca é dentista, né? Ele é um dentista para a boca, então é um dentista de ouvido. Tem dentista da boca e tem dentista de ouvido. Ele não teve medo de errar, tá? E assim, o que nós fazemos é que o grande problema aqui é não estar preparado para estar errado, ele fala. Tá? Então, se nós não estamos preparados para estar errados, a gente nunca vai vir com nada original. Tá? E a gente, quando chega na fase adulta, a maioria das crianças já perdeu essa capacidade. A gente está morrendo de medo de estar errado, tá? E nós estigmatizamos os erros. Gente, presta atenção nisso, nós estigmatizamos os erros. Ou seja, é a pior coisa que você pode cometer no mundo, na escola, é cometer o erro numa prova, é cometer o erro em alguma coisa. Então, aqui vai a minha apresentação, dando um disclaimer aqui, eu sou o CEO e o fundador dessa plataforma, né? E o que a gente faz aqui? É o lugar para se arriscar, é o lugar que o aluno, cada vez que tem qualquer pergunta, ele pode simplesmente entrar na plataforma, tá? Com um simples clique, mandar a sua solicitação ali e na mesma hora um tutor atende ele e esclarece a dúvida. Nós temos mais de 2.000 tutores de todas as matérias, de todos os assuntos e o atendimento é feito na hora. Apenas compartilhando aqui com vocês, por exemplo, essa é a nossa plataforma, né? Então o aluno simplesmente escolhe a matéria, por exemplo, matemática, e aqui ele pode tirar uma foto do exercício, ele pode pegar um exercício que esteja ali para ser resolvido, ou ele pode fazer uma pergunta qualquer, né? E sem medo de errar, sem medo de discutir, e ele pode encontrar alguém para discutir ali. Eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, na aula de física. Posso viajar para Marte de avião? Sim, não. Por quê? Tem muita gente que acha que pode, que não pode, a gente nem sabe por quê. Depois, quando ele aperta próximo, ele pode escolher qualquer tutor ou um tutor específico. Se ele escolhe qualquer tutor, o sistema identifica, de acordo com o meu nível de conhecimento, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a maneira que eu gosto de ser ensinado, se eu gosto de ser ensinado através de vídeos, através de conversas, através de exemplos, através de práticas, ele consegue ver quais serão os melhores tutores que teriam a maior chance de começar a me ensinar naquela hora, por exemplo, né? E aí ele manda essa solicitação para aqueles tutores e o primeiro tutor que vê que está disponível para ter aquela discussão, para ter aquele debate, para conversar sobre aquela pergunta, ele pode se conectar, tá bom? Então é assim que funciona a plataforma, de uma maneira bem... Aqui alguém já atendeu. É super rápido, tá, gente? E a gente garante por contrato que 80% das questões são atendidas em 5 minutos ou menos, exatamente como vocês estão vendo aqui. E
independente do horário, tá? Pode ser 24 horas por dia, 7 dias na semana de qualquer matéria. Mesmo se for de madrugada, a gente vai estar lá. E aqui, ó, olá, tudo bem? Um aluno, um universitário de automação industrial chamado Lucas Tadeu Coelho. Gente, é total coincidência, o meu nome é Rafael Coelho, Lucas Tadeu Coelho, vocês podem fazer pesquisa depois, nem conheço essa pessoa, tá? Mas, ó, já me atendeu e ali pode começar, então, um papo, uma interação. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Eu espero, sinceramente, que com essa palestra eu tenha feito aquele processo, né, que eu me dispus lá no início de trazer aqui uma provocação, de trazer aqui algo novo para vocês se perguntarem, só para mostrar para vocês, isso daqui é o número de aplicativos que existem no mundo hoje na área de educação. Certamente é muito difícil né, estudar tudo. Eu fiz um cálculo, assim, uma conta que nem o pessoal diz de padeiro, né? Se você tivesse que botar a sua equipe para estudar esses aplicativos, são 1.250 aplicativos, você gastaria mais ou menos 300 mil reais em horas, em salários do pessoal, e o mesmo tempo que demoraria para 1 minuto em cada obra vendo o Louvre. Então, eu espero que eu tenha feito uma pequena peneirinha e trazido isso para vocês, para se perguntarem, ponderarem e ajudar aí na educação e na inovação da escola de vocês no assunto de ensino personalizado. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada. Excelentes dicas.